Então, o Perrone, o Ramon Dias ele comentou o acidente do Garro na Argentina. O Garro retornou para o Brasil ontem, se apresentou no Corinthians, não falou com ninguém. Ele se envolveu num acidente de automobilístico na Argentina e deixou um morto sábado, um rapaz que morreu nesse acidente. E o Garro foi indiciado por homicídio culposo. Vamos ouvir o que o Ramon Dias falou sobre esse tema. Seguramente es muy difícil, pero se va a solucionar. Tenemos mucha fe en la justicia argentina. Un abrazo. Não falou muito não, falou que tem fé na justiça argentina, Perrone, mas não é uma situação exatamente simples, né, para o Garro, para o Corinthians, para todo mundo. O Ramon Dias teve ali poucas palavras. O que a gente percebe, desde do minuto 1, a preocupação no Corinthians é em relação ao lado emocional do Garro. As primeiras pessoas no clube que conversaram com o jogador falaram assim, pô, o cara tá muito triste, tá abalado. Então, assim, o que eu percebo é uma preocupação de como ele vai reagir diante disso. Pô, não deve ser fácil o cara se envolver num acidente desse, não estou entrando no mérito de será que a culpa foi dele, não foi, o que aconteceu. De qualquer forma, o cara está envolvido num acidente com uma vítima fatal, é um peso muito grande para o cara. Então, assim, acho que a grande preocupação ali é como ele vai reagir emocionalmente. E você tem também, além disso, além desse trabalho, o Corinthians vai ter que ter muito carinho com ele, muito cuidado com ele, você tem a questão prática, porque a gente não sabe a extensão desse processo, como funcionam as coisas lá. Ele se comprometeu a comparecer em audiência, a comparecer quando for chamado pela justiça. Isso pode, em algum momento, atrapalhar. Claro que eu imagino que o Corinthians e os advogados do Garro tenham toda ali uma projeção de conseguir uma flexibilidade em alguma data, por exemplo, um jogo importante aqui, uma decisão, ele não dá para ele ir lá nesse dia, vamos jogar mais para frente. Eu imagino que eles consigam até fazer isso. Mas acho que tem esses dois lados, tem a questão emocional de como o jogador vai reagir e também essa questão prática, né? E o Garro parece que também chegou sem falar, e o que é natural, né? Deve ser até uma orientação dos advogados de se preservar nesse momento. O Corinthians vai se representar hoje no CT, né, no CT Joaquim Grava, para dar o início da pré-temporada, o Garro, inclusive. Ele já está aguardando a data do julgamento, não tem data ainda definida pelo Ministério Público da Argentina. Caso ele seja condenado, ele pode ter pena de 2 a 5 anos de prisão e também pode ser proibido de dirigir por 5 a 10 anos, mas ainda não tem data o julgamento, tá tudo, por enquanto, tá sob investigação ainda, Renato. Mas, claro, é uma situação terrível, né, para todo mundo. Não estou nem falando da vítima e dos familiares e conhecidos da vítima que estão arrasados, mas como no geral, né, e o que impacta isso invariavelmente dentro de campo. Sem dúvida. Impacta na cabeça dele, né? Ninguém se envolve num acidente em que uma pessoa morre sem ficar com isso na cabeça. O Garro vai ter que ter um apoio psicológico, talvez. O Garro vai ter que ter muita força dos seus companheiros e do Ramon Dias, porque certamente isso vai assombrá-lo a vida inteira. Em relação à possível prisão, eu acho que se o Garro for réu primário, e eu acredito que seja, não acredito em prisão, não. Talvez uma prisão mais revertida em multa, em trabalhos comunitários, enfim, não sei. Mas, sinceramente, num primeiro momento, pelo que a gente sabe do acidente, não me parece que seja um caso de prisão, né? Embora as últimas informações tenham dado que o Garro teria entrado na contramão. Mas o motociclista também estava sem capacete, enfim, houve uma irresponsabilidade geral ali, né? Tanto do Garro como do próprio infeliz do motociclista que morreu. Mas não acredito, sinceramente, que ele vá ser preso. Mas que isso vai ficar na cabeça dele durante muito tempo, vai. E é uma coisa complicada. Eu tenho um grande amigo que matou também uma pessoa uma vez, na Vieira Solta, aqui no Rio de Janeiro, um cara bêbado que atravessou a pista como se não houvesse amanhã, e ele que vinha velocidade normal, mas não teve como frear, pegou o cara morreu. E isso assombra ele até hoje. Até hoje, quando se fala em negócio de acidente, pois ele já nem me fala, eu me lembro daquilo, tá? Então o Garro vai precisar de um certo apoio, sim. Mas não é simples, uma situação horrorosa, né, que qualquer um pode viver, e o Garro está vivendo nesse momento.